tudo bem com você? Eu sou a Lilith e hoje eu quero falar sobre este livro, Cinderela Pop, da Paula Pimenta. Este livro é da editora Galera Record e esse livro é maravilhoso. Tudo que eu tenho a dizer, como Luba diria, amazing! Então, vamos começar a resenha dele. Tudo começa quando os pais da Cynthia se separam, como eu já falei. Depois que acontece essa separação, a Cynthia decide ir morar com sua tia, porque a mãe dela, ela viaja muito por causa do trabalho e ela não quer nem olhar pra cara do pai dela. Então, ela vai morar com a tia. Essa é a decisão dela. Ela continua estudando na mesma escola, o pai paga a mesma escola, mas ela não quer nada do pai. Um ano se passa. Nesse meio tempo que ela tá morando com a tia, ela começa a trabalhar junto com o namorado da tia dela, que trabalha numa empresa de sonorização. Eu acho que é sonorização. E ela começa a trabalhar como DJ em festas. Um dia, acontece um problema na escola. E ela tem que pedir ajuda pro pai. E pro pai resolver, ele diz que vai resolver caso ela apareça na festa de 15 anos das meia-irmãs dela. Por que meia-irmãs, entre aspas? Porque elas não são irmãs. Elas são filhas da madrasta da Cynthia, nada mais. E a Cynthia não considera as meias-irmãs como irmãs, só como filhas da madrasta má. Só isso. O que acontece? Ela nega. Na cara dura, ela diz, eu não vou e pronto, final. Só que ela é contratada para uma festa nesse mesmo dia. E ela descobre que é a mesma festa. E ela tem que ir. Ela tenta não ir na festa, mas não tem ninguém que possa substituir a Cynthia. Então, ela vai. Só não pode descobrir absolutamente de jeito nenhum que a Cynthia é uma DJ. Vai proibir ela de ser DJ e vai fazer com que ela volte a morar com ele. Que ela não quer morar com o pai de jeito nenhum. Ela odeia o pai dela, pelo que aconteceu. Nisso, ela dá um jeito com a tia e a melhor amiga dela, dá um jeito de fazer com que ela não seja reconhecida na festa. Porque a festa é baile da corte, ou seja, as meninas vão estar todas de vestido longo como se fosse princesa, os meninos vão estar fantasiados de príncipe, todo mundo possivelmente vai estar de máscara. Então o que ela faz? Ela vai de bobo da corte. Tipo, ela pega um vestido, faz vestido de baralho, como daquele exército da filme da Alice no País das Maravilhas. Vai com um tênis all-star lindo, maravilhoso, esse que está na capa. Não sei se dá pra ver, esse aqui, lindo, maravilhoso. E vai com uma máscara que cobre todo o rosto dela, só deixa os olhos de fora, de um dos símbolos do teatro. Se eu não me engano, sim, é da comédia, com o símbolo da comédia. Quando ela chega lá, na festa ela tá de bobo da corte, ela encontra o Frederico. Frederico era um garoto que tava lá na festa, e ele estava com a mesma máscara que ela, só que em vez de ser da comédia, que é um sorriso, ele estava com a da tragédia, que é outro símbolo do teatro, para quem não sabe, que é uma carinha triste, assim. Então eles começam a conversar. E aí ela descobre que o Frederico, ele trabalha na banda que vai tocar, que é a banda do Fred Prince. Se vocês perceberam aqui, Frederico, Fred Príncipe, mesma pessoa. Não sei. Vamos ver. E ela começa a falar mal. Sim, ela fala mal na cara dura do Fred Prince. Eu não vou falar os motivos, ela tem os motivos dela. Se vocês quiserem saber os motivos, vocês podem ler o livro. Vocês devem ler o livro, porque o livro é muito maravilhoso. E aí, tipo, ela fala mal. Assim. Eu não vou. Ela fala mal e depois ela percebe que era o cara. Quando ela para de trabalhar como DJ, que ela só trabalhou de DJ até a meia-noite, e ela se troca de roupa, e ela vai como se fosse uma convidada
mesmo. E aí ela percebe que o cara que ela tava conversando era, na verdade, o Fred Príncipe. E ela fica assim, meu Deus, eu xinguei o cara na frente dele, sem ele perceber. Tá, ok. Eu não vou entrar mais em detalhes sobre a história, porque senão vai ficar sem graça quando vocês forem ler. E eu só contei mais ou menos pouca coisa, assim. Não é muito spoiler grande. Então agora eu vou falar sobre a resenha. Resenha maravilhosa. A coleção desse livro é a coleção das princesas da Paula Pimenta, que é uma coleção que transforma todos os contos, não todos, alguns contos de princesas, pega eles e bota na nossa vida cotidiana. Pega uma história antiga e coloca no tempo presente. E eu gostei muito da adaptação da Paula Pimenta, por exemplo. Tem a adaptação dela, ela tem que... Não é só pegar o texto e escrever, tipo, as mesmas falas, a mesma... Você tem que pegar a essência da história. A essência da história. Coisas que acontecem na história e transformar. Não é Ctrl-V, Ctrl-C no Word e pronto. Você tem que transformar a história. Você tem que adaptar a história. Por exemplo, no conto original, a mãe da Cinderela, ela morre. Ela morre, simplesmente ela morre. Ela deve pegar alguma doença e morrer. Provavelmente tuberculose. Então, o pai dela decide se casar com uma outra mulher para poder... Para a Cinderela, né, no caso, ter uma mãe, uma figura materna. E é claro que essa mulher, ela é uma viúva, porque elas têm 2 filhas. Naquela época, quem tivesse filhos fora do casamento não era bem visto pela sociedade, então ela era uma viúva. E tinha 2 filhas, mais ou menos a faixa etária de idade da Cinderela. Agora, na história da Cíntia, a mãe dela está viva, ela só está muito ausente por causa do trabalho dela, que faz com que ela seja ausente. Acontece um rompimento na relação deles. E isso faz com que seja algo diferente, mas seja mais parecido com a nossa realidade do que a realidade da história original, do contexto da história original. Porque naquela época era muito mais comum a mulher morrer e o cara casar novamente do que acontece hoje, que acontece uma traição. É muito comum alguém trair. É mais comum o cara ou a mulher, né? Pode acontecer. Não estou dizendo que é impossível, mas pode acontecer isso. Mas vamos no exemplo da história. O pai da Cíntia trai a mãe da Cíntia. Eles terminam e o pai da Cíntia constrói uma outra relação com a amante. Isso é muito mais comum de acontecer no nosso tempo, porque as doenças que matavam naquela época, hoje tem cura. Então, se, tipo, a mãe da Cíntia possível... Vamos dizer que a mãe da Cíntia pegou uma tuberculose. Ela vai ser curada. Ela não vai morrer por causa disso hoje em dia. Então, é uma adaptação boa. Agora, falando de outra coisa muito importante em histórias que são contadas na primeira pessoa. Transição de memória, transição de cena, transição de lembranças. Nessa história é muito... Tem umas cenas que a Cíntia tá lá contando a história e ela começa a se lembrar de uma outra coisa. Que acontece no nosso dia a dia. A gente tá lá fazendo alguma coisa e a gente começa a lembrar de alguma coisa. E ela vai narrando isso de uma forma muito simples, muito fácil de ser entendida, que não confunde a cabeça. Pelo menos não confundiu a minha. Talvez tenha alguém que tenha lido e ter se confundido. Mas isso é outro caso. Eu tô contando a minha experiência dessa história. E eu gostei muito disso. Agora vamos falar da interface da história. De quem fez essa belezura e essa belezura. Não as letrinhas. Peraí, eu tô meio perdido aqui. Mas quem fez isso, por exemplo. Então, vamos começar com a interface. A interface é muito bonita. É muito maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo achar isso daqui. Tem tweets na história. São muito fofos. Tipo, o livro é muito fofo. Tem esse
Isso daqui é muito fofa a história. O livro, a história em si é muito fofa. As páginas são muito fofas. E agora vamos falar um pouco... eu esqueci de falar quem fez. Foi a Renata Vidal. A Renata Vidal fez o design interior. Bem, pelo que eu entendi, que tá escrito aqui dentro está escrito projeto gráfico e composição do miolo. Eu entendi como a parte de dentro do livro. E a capa ficou com Renato Guedes. Eu não sei quem é esse cara, mas parece que ele é famoso porque Guedes, eu já ouvi falar desse nome. Então, vamos falar um pouquinho da capa. A capa é, sem dúvidas, muito maravilhosa, muito linda. Se eu não conhecesse a Paula Pimenta e eu fosse comprar um livro, eu compraria esse livro só pela capa. Não pelo título. O título não me chama a atenção porque eu não gosto muito de princesas. Não é meu estilo de romance de ler. Mas, vamos contar assim. A capa tem a Cíntia aqui com um vestido azul, que a gente vai descobrir que vestido é esse no final do livro. Fica a dica. O sapatinho dela, sapatinho de cristal, que na verdade é um All-Star. Ela está com um fone de ouvido e mixando uma música, trabalhando como DJ. O que podemos dizer dessa capa? Essa capa pega elementos da história, que aconteceram na história, por exemplo. A Cíntia DJ tem muita referência a ela ter ali na capa uma mesa, uma picape de mixagem. E tá com fone de ouvido. O vestido azul representa a originalidade. A Cinderela original, ela usa Cinderela original não, Cinderela da Disney. Cinderela original não necessariamente usa um vestido azul. Porque é um conto muito antigo, então ele sempre acontece várias adaptações. E o sapatinho de cristal, que nesse caso é um lindo All-Star vivo. Eu amo os All-Stars. Se alguém quiser me dar de aniversário, que meu aniversário tá chegando, pode me dar, tá? Eu tô aceitando. Tá, mas voltando pra história, não pedi de aniversário maluco, eu tô usando a internet. Isso tudo são elementos da história, do decorrer da história. Nenhum momento ela está exatamente desse jeito, com o mesmo vestido, com um sapatinho, um negocinho assim em pé, mexendo e com o cabelo solto. Porque ela parece mexendo na picape, mas o sapato não está e ela está de cabelo preso. Então, são elementos. Tipo, o criador da capa pegou elementos. Tipo, mas às vezes quando você pega elementos e coloca tudo, pode ficar muito bagunçado. Pode ficar sujo. E não está sujo. Porque são referências. Eles não são, tipo, pegar várias... Ele pegou vários momentos, transformou em referências e colocou na cena de maneira harmoniosa. E não só pegou uma cena ou momentos e colocou dentro. Então a capa é uma capa muito bonita, muito harmoniosa. E tem tudo a ver com a história em si. Agora vamos falar um pouquinho do final da história. O final da história é maravilhoso, lindo. E como todo mundo já sabe, o príncipe fica com a princesa. É clichê, é Cinderela. Mas a verdadeira pergunta não é o príncipe fica com a princesa, é como o príncipe fica com a princesa? Esta é a verdadeira pergunta. Como é que eles vão ficar juntos? Como a Cíntia vai conseguir ficar com o Fred? Como o Fred vai ficar com a Cíntia? Acontecem várias coisas na história que fazem com que eles não possam ficar juntos. Eu não vou dizer o que é, porque é spoiler, né? Eu não gosto de dar spoiler, eu já dei muito spoiler pra quem acha que o que eu dei foi spoiler. Mas é muito bonito como a construção dos personagens, porque a Cíntia era uma pessoa que não gostava de amar, ela não gostava do amor, ela achava que o amor era falso, que era só uma invenção da mídia. E ela acaba começando a se apaixonar por ele, mas ela tem uma guerra com ela mesma, porque ela não quer amar. Ela não quer gostar dele, e é que ela acaba gostando dele. E o difícil do Fred Príncipe é que ele tem muitos fãs, e como encontrar uma em 1 milhão? É encontrar uma agulha num palheiro. Ou uma palha no meio do agulheiro. Também, né? Vamos inverter a situação de vez em quando.
E faz com que seja muito inesperado o que acontece com eles. É muito inesperado cada coisa que vai acontecendo na história. Teve um momento que eu fiz, meu Deus, eles não vão ficar juntos, eles não vão. Mas eu sabia que eles iam ficar juntos porque a história é pra eles ficarem juntos. Não tem um segundo livro pra eles ficarem juntos no segundo livro. Eles têm que ficar juntos nesse livro. E eu fiquei, meu Deus, eles não vão ficar juntos. Mas eles ficam juntos. E é muito linda a história. Agora eu vou contar um pouquinho, assim, sobre a minha experiência e da minha melhor amiga desse livro. Esse livro, ele não é meu. Ele é da minha melhor amiga, Camille. Eu vou dizer o nome dela porque ela deixou. E eu dei pra ela no aniversário dela esse livro. E ela leu no mesmo dia. Não, uma semana ela leu 15 vezes por dia. Tô exagerando um pouquinho, só um pouquinho, tá? E quando eu dei pra ela, eu falei assim, ó, eu quero emprestado. E ela chegou pra mim e falou, ok, eu vou te dar emprestado assim que eu terminar de ler. Ela terminou de ler, tava todo amassado o livro. Eu dei bonitinho, lindo. Sabe por que tava todo amassado? Porque ela é muito eufórica. Ela, tipo, entra muito dentro do livro. E ela ficava, às vezes, com... Meu Deus, eles não vão ficar juntos. Pegava o livro e tacava na parede. Eu não vou tacar porque eu sou apaixonada por livros. Eu não taco livros nas paredes. Mas ela fez isso. E, tipo, ela... Tem gente que é muito... Tem muita coisa com livro e não gosta de abrir. Eu vou abrir esse só porque já tá aberto mesmo. Então não vai fazer muito dinheiro. E ela abre muito porque ela fica assim no livro. É praticamente entra e bota a cabeça. E por isso está meio amassadinho. Mas é porque ela gosta muito de ler. Ela lê muito esse livro. É o livro preferido dela. Que ela tem em casa. Ela só tem esse livro. Dá mais tipo... Ela lê muito esse livro, por isso que tá desse jeito. E eu lembro que quando eu peguei emprestado, ela me deu na escola. A gente tava lá na escola. Eu não via nada a aula pra eu poder ficar lendo esse livro. E eu li. Faltou a aula inteira. Faltava um capítulo pra eu terminar de ler. A aula acabou. E ela ia na minha casa de tarde. Então eu falei, Camille, é o seguinte. Você me empresta o livro, eu leio em casa e eu te devolvo. Eu cheguei em casa. Eu não fiz nada. Eu cheguei em casa, sentei no sofá. Li o último capítulo. E ela chegou. Eu olhei pro lado. E eu entreguei o livro e disse, maravilhoso, obrigada. Tipo, no mesmo dia. E é claro que eu leria mais. Eu li mais uma vez pra fazer esse livro. Porque foi no ano passado que eu dei pra ela. Porque ela... Eu vou contar porque ela leu. Eu decidi dar esse livro pra ela. Porque ela leu a minha coleção de Fazendo Meu Filme. Eu não tenho Fazendo Meu Filme, que triste. A minha coleção de Minha Vida Fora de Série, que eu tenho. Inclusive, o quarto livro tá aqui. Eu ainda vou fazer uma resenha dele. E aí, ela leu, ela ficou maravilhada. Eu decidi, eu vou dar um livro da Paula Pimenta pra ela, porque ela adora. Bom, então é isso, gente. Essa é a minha experiência com esse livro. Essa é a minha resenha com esse bebezinho da minha melhor amiga. Porque não é meu. Eu ainda vou ter um dia. Eu já ia me esquecendo. A resenha desse livro vai estar na minha conta do canal no Wattpad, que eu vou deixar aqui na descrição, junto com a minha conta pessoal do Wattpad, o meu Instagram e o meu Twitter. E tem uma coisa muito interessante. Eu não vou fazer resenha só de livros físicos. Eu vou fazer resenhas também de livros do Wattpad. Ou seja, se você for um escritor e quer ter sua resenha aqui, tem um livro no Wattpad, você vai entrar no livro de resenhas do Wattpad que eu vou criar e você vai mandar um formulário pra mim lá. E lá vai ficar as resenhas escritas e a resenha falada vai aparecer aqui nesse canal. Então, mais uma vez, muito obrigada por assistirem. Não se esquecem de dar um joinha, um comentário. E eu volto um dia.